Dr. Firmino Machado, médico especialista em saúde pública, investigador na área de prevenção e controle de doenças oncológicas, consultor da Organização Mundial de Saúde na área das desigualdades em saúde e do Conselho Diretivo da ARS Norte e do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia Espinho. Peço-vos que façam questões na aplicação para tornar a sessão mais interativa. Obrigada e bom workshop. Bom dia a todos. Eu acho que conseguem ouvir o mic certo. Bom. O objetivo é que isto seja o mais prático possível e por isso eu vou lançar aqui um conjunto de desafios para discutirmos em conjunto um bocadinho de escrita científica, mas também de organização. Tem que ser. Não só discutir um bocadinho de metodologia de investigação, mas também escrita científica. Para isso eu trouxe aqui uns desafios para pensar nisto em conjunto convosco. O primeiro deles, que se calhar vocês já conhecem, é este. Eu normalmente faço investigação com pessoas que estão a começar e as várias equipas normalmente começam assim. Aparecem-me lá num café, trazem uma base de dados que está feita no Excel, têm uns números e dizem, Firmino, então o que é que dá para tirar daqui? Okay? Portanto, isto normalmente começa sempre assim e este é o meu dia-a-dia nos finais de tarde. Isto não é muito interessante. Porquê? Porque normalmente isto devia começar ao contrário. Devia começar, eu tenho uma pergunta de investigação, tenho um desafio clínico, quero saber alguma coisa e então vou desenhar um estudo e depois de desenhar esse estudo vou implementá-lo, vou obter dados e depois vou fazer análise de dados. Isto era o mundo ideal e o sonho e é por isso que acho que estamos aqui, ok? Inclusive eu. Portanto, acho que nós temos que começar pelo outro lado. Temos que começar por qual é o meu desafio clínico, qual é a minha pergunta de investigação, o que é que eu quero saber com este projeto de investigação. E tudo nasce aí, ok? Há muitas formas de tentar estruturar e pensar aquilo que eu quero para o meu projeto de investigação. Acho que esta forma, ou esta estratégia, que se chama estratégia PICO, okay, que é esta que está aqui, é provavelmente a mais fácil, mais simples, mais metódica de nós fazermos isto. Sempre que eu vou pensar num estudo de investigação, eu tenho que pensar no P. P de população, ou seja, qual é a minha população de estudo. São insuficientes renais, são doentes diabéticos, são doentes que estão internados na unidade de cuidados intensivos, é o cidadão comum da comunidade, sem patologia prévia diagnosticada. Quem é a minha população? Depois tenho que pensar no I. I. O que é o I? É a intervenção. Ou seja, o que é que eu vou fazer pelos meus doentes? Vou testar um novo fármaco inovador? Vou testar um device? Vou testar uma estratégia de promoção da saúde? Vou pôr, por exemplo, os meus utentes a correr? Okay? O que é que eu vou fazer sobre os meus doentes? Depois, C, comparador, que é... Há de haver um grupo de doentes nos quais eu implemento a minha intervenção, há de haver um outro conjunto de doentes nos quais eu não implemento a minha intervenção. E esses eu vou chamar de grupo comparador ou grupo controle. Okay? Este grupo comparador ou controle nem sempre irá existir, mas, do ponto de vista ideal, digamos assim, ele deveria existir. O comparador pode ser um grupo que não recebe absolutamente nada, ou recebe o standard of care, ou recebe até um tratamento ativo que não é aquele que nós estamos a testar. Ou outcome, ou seja, qual é que é a minha medida primária de sucesso? O meu outcome é mortalidade? É internamento? É progressão da minha doença? O que é o meu outcome? Como é que eu meço o sucesso da minha investigação? T de tempo, ou seja, daqui a quanto tempo é que eu vou medir o meu outcome? Daqui a quanto tempo é que eu vou medir o sucesso da minha intervenção? É um dia depois da cirurgia? É 6 dias depois da cirurgia? É um mês? É um ano? Ou é nestes momentos todos? Ou quando é que é? Então, vamos a isto. Então, exemplo prático sobre o assunto. Então, em pacientes com furunculose recorrente, realizar antibioterapia em comparação com não fazer tratamento reduz a proporção de recorrência a 6 meses. Okay? Então, eu esta vou fazer, mas a próxima já vão ser vocês a fazer com o colega de lado. Então, pacientes com furunculose recorrente, é o nosso P, população de estudo, ok? Qual é que é a intervenção? Realizar antibioterapia, ok? Isto podia ser muito mais detalhado, uma vez dia, X miligramas, durante X dias, ok? Mas pode ser simplesmente assim. Em comparação com não fazer nenhum tratamento, portanto, o nosso comparador, o nosso controlo é não realizar tratamento.
Outcome de sucesso, proporção de recorrência, ou seja, se o indivíduo teve furunculose novamente ou não. T de tempo, 6 meses, ou seja, o meu time analysis vai ser desde o momento em que eu recruto o doente e aplico o tratamento ou não, até daqui a 6 meses. Estamos ok? Está aqui? Fixe. Bom. Então, este agora é para vocês. 30 segundos, colega do lado, ler o short que está ali e discutir qual é que é o P, o I, o C, o O e o T. Ok? Conhecem o colega do lado se ainda não conhecerem. Se calhar eu vou pedir só aqui esta colega simpática para passar para ali, que é para poder discutir. E vamos a isso. Vá, 30 segundos. Ok, já tivemos aqui os nossos 30 segundos de reflexão com o colega de lado. Eu agora precisava a vossa ajuda. Então, equipa, qual é que é o nosso P de população? Aqui este grupo simpático, que eu não sei como é que se chama, podem-me dizer o nome. Carolina. Então, Carolina e Gustavo. Então, Carolina e Gustavo, estes dois colegas simpáticos. Então, ora ajudem-me. Qual é que é o P de população aqui deste abstract? Eles estão um bocadinho na dúvida sobre quem é que vai responder, mas então, Gustavo. A população serão os doentes submetidos a lumbar fusion naquele centro em que se realizou o estudo. Perfeito. Então, os doentes, a nossa população é doentes submetidos a posterior lumbar fusion surgery neste centro específico que nós não sabemos qual é. Ok, perfeito. Ótimo. E qual é que é a nossa intervenção agora? Aqui esta colega simpática que está na cadeira à frente. Então, como é que se chama a nossa colega simpática? Ana Sofia. Ana Sofia. Sofia. Então, conta-nos coisas. Intervenção. Pois, era isso que nós estávamos a discutir. Ok. Então, ideias. O que é que discutiram até agora? Sim, o bloqueio com ropivacaína. Ok, então será o bloqueio com ropivacaína, exatamente, nesta percentagem. Ok, perfeito, isto é a nossa intervenção. Claro que nós aqui podíamos ser super detalhados sobre a forma como vamos administrar a ROPI, mas acho que está suficiente. Ok, também não temos mais informação, portanto é o que temos. Okay? Depois, o que é o nosso grupo controlo? Ou se existe grupo controlo e se existir, qual é que ele é? Temos aqui uma colega simpática que está a dizer que sim, que existe um grupo controle. Aqui de vermelho, que eu não sei como é que se chama. São as Joanas, muito bem. A equipa das Joanas. Então, Desculpa, Joanas, afinal a Maria João. Eu sou Joana, a Maria João. Foi muito rápido, 30 segundos. Eu acho que eles randomizaram entre o grupo que fez a ropivacaína e outros injetaram com saline, portanto, perfeito. soro. Exatamente. Então o grupo do controlo fez solução salina, ou seja, fez nada. Okay? Exato. Perfeito.
Ótimo. Então já temos um grupo comparador e só nos falta saber o outcome de sucesso. Então, se calhar, é Maria João ao lado, não é? Sim, ok. Então, Maria João, ora ajuda-nos aqui. Então, o que é o outcome de sucesso neste caso? Então, o desafio era qual é que era o outcome de sucesso? Era saber qual era a dose necessária de... Não, espera aí. É isso, não é? É isso, é isso. Da oxicodona necessária. Isso, boa. Então, na prática, o primary endpoint, ou seja, o outcome primário de sucesso, ou seja, aquilo que é medida de resultado do nosso estudo, vai ser a dose de oxicodona. Ok, perfeito. E em termos de T de tempo, temos alguma indicação ou não? Acho que sim, a única que conseguimos ver é o tempo pós-cirúrgico, apenas para substituir a cirurgia. Ok, perfeito. Portanto, se estará no tempo pós-cirúrgico, não está caracterizado exatamente quando, mas no tempo pós-cirúrgico. Malta, está perfeito. Ok, portanto, vocês acabaram de fazer aquilo que quase nenhum médico em Portugal faz, que é pensar qual é que é o pico T de um estudo de investigação. Portanto, acho que é por aqui que nós devemos começar. Pensar no pico T é importante até para nós conseguirmos apresentar, por exemplo, na reunião de serviço, a um financiador, aquilo que é o nosso projeto de investigação. Até mesmo para nós vai ser sempre mais claro o que é que nós vamos fazer se conseguirmos montar o pico T. Reparem que isto demora 10 segundos a fazer, parece básico. Mas quando alguém me conta o projeto de investigação, eu automaticamente até escrevo no caderninho P, I, C, O, T e começo a perguntar, ok, o que é o P? Porque as pessoas normalmente dizem, eu quero fazer um trabalho que tenha variável, não sei o quê. Não, não quero saber a variável, quero saber P, I, C, O, T. Tá, ok. Chego ao final disso, estou esclarecido. Okay? Agora, vamos complicar isto um bocadinho mais e vamos pensar em quais é que são os desenhos de estudo que eu tenho ao meu dispor para estudar uma determinada pergunta de investigação. Ok? Imaginem que vocês já fizeram os vossos picos T e agora querem partir para a prática, querem estudar este problema. Que desenhos de estudo é que vocês se lembram da faculdade, de terem visto, de já terem estudado, já terem aplicado? Ora, digam-me ideias. Digam. Ok, boa. Cohort perspectivo. Boa. Então, perspectivo e também haverá as retrospectivas. Ok, mais ideias. Caso controlo. Foi muito tímido, mas ouvimos. Caso controlo. Perfeito. Mais coisas. Ensaio clínico randomizado, que a Joana até estava a fazer aqui a caracterização há bocado, não é? A Joana estava a dizer Randomized Control Trial, perfeito. Portanto, ensaio clínico randomizado controlado, aquilo que a malta em inglês chama RCTs, não é? Randomized Clinical Trials ou Randomized Control Trials, ok? Já vamos ver melhor o que é isto. E mais coisas, mais ideias. Aquilo que toda a gente nos hospitais faz. E que não é nenhum destes que está aqui, normalmente. Descrição do caso clínico, não é? Portanto, o caso clínico, perfeito. Mais. Outro que toda a gente faz nos hospitais para levar ao congresso. Ok, um cross-sectional ou transversal, que eu já vou detalhar um bocadinho mais. Transversal. E mais alguma coisa? Acho que, grosso modo, estou satisfeito. Então, trago-vos aqui um boneco de como é que nós podemos organizar isto. Okay? Haveria, se calhar, 1 milhão de maneiras diferentes de organizar isto, mas esta é a minha preferida, e então eu trago esta. Okay? Então, grosso modo, existem 3 grandes caixas conceituais dos principais desenhos de estudo que nós temos para estudar perguntas de investigação. Okay? E então essas 3 grandes caixas são estas que estão aqui a vermelho no slide. Experimental, quase experimental, observacional. Okay? Eu vou ver isto convosco, com exemplos práticos, que é para isto não ser amassador. Então, estudos experimentais são aí que se encaixam os RCTs, os Randomized Control Trials, ou ensaios clínicos aleatorizados controlados. Okay? Então, os estudos experimentais, o aspecto distintivo, qual é que é? Qual é que é o aspecto distintivo de um estudo, de um ensaio clínico aleatorizado controlado? O que é que o distingue de todos os outros desenhos de estudo? Ideias? Alguma ideia? Top.
este é um dos aspectos. É o investigador que é responsável por, a nossa colega, que eu não sei como é que se chama, Sara. Sara disse-nos manipular a investigação, ou seja, pondo isto de uma forma mais técnica, somos nós os responsáveis por implementar a intervenção. Ou seja, se o investigador não existir, não há estudo e não há intervenção. Ou seja, o investigador é responsável por controlar a exposição, pondo isto ainda de uma forma mais assim, técnica, okay? Mais epidemiológica. Perfeito. Esse é um dos aspectos distintivos dos estudos experimentais. E mais coisas. O outro aspecto, e que é mesmo único, é a existência de aleatorização. Okay? Portanto, o nome diz tudo, não é? Randomized Control Trial. Randomized significa que eu vou aleatorizar os meus doentes. Vou-vos contar de um estudo que estamos a fazer no hospital, aqui ao lado, no Hospital de Braga. Uma coisa gira, demorou um par de tempo a organizar, mas que está engraçado. Que é, na prática, o serviço da URL faz um procedimento cirúrgico muito comum, que é a amigdalectomia, ok? E um dos principais problemas da amigdalectomia em miúdos é que os miúdos têm dor no pós-op. E é bastante incapacitante, depois não conseguem comer, e depois choram e tal, e depois aquilo é um pânico, ok? E então, aquilo que nós sabíamos da literatura é que existiam formas de minimizar a dor no pós-op, que era basicamente dar medicação antiálgica de toma oral após o procedimento cirúrgico, caso o miúdo tivesse dor, tomava, ok? Mas então nós dissemos, mas se calhar podemos fazer coisas diferentes. Podíamos, por exemplo, fazer introdução de anestésico na loca cirúrgica logo após fazer a amigdalectomia, ok? Então pegamos num conjunto de 100 doentes, ok? Que iam ser submetidos à amigdalectomia total e aleatorizamos um para dois grupos. Metade vai receber standard of care, que é não colocar nada na loca cirúrgica. Na prática, era colocar solução salina. Ou, no outro grupo, colocar ropivacaína. Nós depois ainda testamos várias doses e tal, mas não vamos complicar para já. Ou seja, na prática, nós pegamos num conjunto de utentes que eram elegíveis para o nosso estudo, por isso, crianças que iam ser submetidas à amigdalectomia total, e aleatorizamos os doentes entre receberem standard of care ou receberem ropivacaína. Okay? Então, o aspecto que torna este estudo um estudo experimental, portanto, da primeira categoria que nós temos ali, é, grosso modo, o facto de existir aleatorização dos participantes. Este aspecto é único. Portanto, se existir aleatorização, o estudo é experimental. Portanto, este aspecto é distintivo. Depois, o que... Sara, Sónia, Sofia? Sofia. Sara, ok. O que a Sara nos estava a dizer também é característico dos estudos experimentais, que é eu controlo, como investigador, a intervenção. Ou seja, se eu não chegasse àquele centro e dissesse vamos fazer ropivacaína na loca cirúrgica, isto não acontecia. Okay? Por isso, sim senhor, ropivacaína, estou a controlar a intervenção, por isso estou a cumprir aqueles dois requisitos que estão ali em cima. Aleatorização, que em inglês se diz randomization, e controle da exposição. Ou seja, eu como investigador controlo o que é que se passa. Tá, perfeito, boa. Então, estamos ok sobre estudos experimentais. Okay? Perguntas e dúvidas até aqui, malta? Estamos fixos. Vamos ver agora aqui os quadros experimentais. Então, aqui os do meio. Então, o que é isto? Vou-vos dar aqui um exemplo prático, que é para isto ser mais interessante. Então, isto foi um estudo que eu montei em 2019. Eu trabalhei no Porto durante um par de anos, para aí 6 anos, okay, como médico de saúde pública. E houve um dos meus últimos trabalhos, enquanto trabalhava no Porto, foi preocupar-me com o envelhecimento da população e, consequentemente, com a demência. Portanto, uma em cada 10 pessoas da cidade do Porto, nós sabemos que vai ter demência. Okay? Portanto, eu repito, uma em cada 10 pessoas da cidade do Porto vai ter demência. Isto não é menor, porque nós sabemos que há uma carga social, uma carga económica que isso traz, incapacidade, perda de qualidade de vida, perda de autonomia, por aí fora, por aí fora. Vocês sabem isso melhor que eu, que são mais médicos que eu, ok? Agora, nós queremos fazer alguma coisa pelas pessoas do Porto para evitar que elas tivessem demência. Pronto.
E então nós decidimos ir buscar aquilo que já existia na literatura para desenhar intervenções para prevenir a demência. Então, grosso modo, nós sabíamos da literatura, de diferentes papers, que existia um conjunto de intervenções que funcionavam. Eram elas fazer atividade física regular, 2 vezes por semana, ok, nós sabemos, isto é efetivo, funciona, tá? Já alguém internacionalmente disse que sim. 2, modificar os estilos de vida, ou seja, pôr a pessoal a comer uma comida mais pró-mediterrânica, portanto, alterar a dieta para um padrão mais mediterrâneo, isto funciona. 3, também funciona fazer treino cognitivo, e pode ser um treino cognitivo em pen and paper, não é? Portanto, com um formador que está ali de volta de nós tipo, a fazer sudokus, ou fazer algo um bocadinho diferente que é treino digital, ou seja, damos um tablet, o tablet vai tendo vários exercícios e a pessoa vai treinando. Pronto, nós seguimos esse caminho. Como nós percebemos que estas 3 intervenções eram efetivas, dissemos, why not fazer todas em conjunto, não é? E então foi isso que fizemos. Então, ficámos num conjunto de 100 doentes. Isto foi há 9 anos atrás, eu disse, há 5 anos atrás, eu disse, sim senhor. Vamos pegar num conjunto de 100 doentes, vamos dividi-los em 2 grupos. Um grupo faz 1 para 1, portanto, 50 doentes vão fazer standard of care, ou seja, na teoria, tudo o que se pode fazer pelo doente, que é deixá-lo ir ao médico de família, ser referenciado para o neurologista, depois o neurologista não tem um fármaco adequado, porque ainda não há, neste momento ainda não há, nenhum fármaco que possa prevenir a transposição do estadio pré-demência para a demência, ou seja, de déficit cognitivo ligeiro para a demência. Estes 100 doentes, desculpem, eu não disse, são doentes com déficit cognitivo ligeiro, ou seja, estão em risco de ter demência, mas ainda não têm demência, e sobre os quais as intervenções não farmacológicas são efetivas, e 50 doentes que iam receber a nossa intervenção. Sendo que a nossa intervenção era, na prática, atividade física, treino cognitivo e depois a modificação da dieta. A atividade física, nós fazíamos grupos, 15, eles juntavam-se com o monitor da atividade física e faziam atividade física. Na modificação da dieta, nós levávamos os idosos, que globalmente são idosos, até à Faculdade de Ciências da Nutrição e fazíamos cooking classes com eles. Okay? Isto todas as semanas, durante 1 ano. Então, desenhámos este projeto, eu estava super satisfeito, tinha assim um molhinho de folhas assim muito bonito, assim um protocolo daqueles que demora 3 meses a escrever, já com as autorizações todas, e submeti à Comissão de Ética. Pergunta para vocês, e então, o que é que respondeu a Comissão de Ética? Se vocês estivessem no papel e na posição da Comissão de Ética, diriam, sim, é para fazer, não é para fazer, há aqui um problema, o que é que vocês diriam sobre isto? Ideias. Então, 30 segundos, colega do lado, e pensar no assunto. Ora vamos. Ok, então, já temos 30 segundos de discussão. Equipa, ideias. Quem é que acha que a Comissão de Ética devia votar favoravelmente? Ok, eu também achei, porque senão não tinha... por isso, obrigado, eu partilhava da tua opinião. Quem é que acha que não devia aprovar o estudo? Ok, 2 mãos, muito a medo. Então, vamos conhecer aqui este colega simpático. Então, como é que te chamas? Desculpa. Vandro. Então, conta-nos a vossa ideia, a vossa reflexão e aquilo que vocês pensaram. Então, o que nós pensámos foi, eu e a Ivone, foi que, basicamente, como aquelas 3 intervenções estavam, se já havia evidência científica que as pessoas que tinham déficit cognitivo ligeiro não iriam evoluir para demência com aquelas 3, logo não apenas 50% devia ter aquelas intervenções, mas toda a gente. Top.
Foi exatamente isto que a Comissão de Ética disse. Ou seja, na prática a Comissão de Ética disse: meus meninos, vocês estão a propor fazer aqui um grupo de 50 participantes que vai receber uma intervenção que vocês já sabem que não funciona. Portanto, não é ético fazer isto. Nós respondemos com, ok, certo, mas isso é o que acontece em Portugal em todo lado. Ok, mas that's no criteria, não é? Então, digamos que este braço teve que desaparecer. Ok? Então, este estudo foi reconvertido só para a outra parte. Então, nós alocamos 100 doentes aqui. Ok? E então, nós passamos a ter um estudo que era ligeiramente diferente deste. Então, nós passamos a ter um estudo em que nós tínhamos 100 doentes, okay, que avaliamos em baseline o nosso outcome primário, que eu ainda não disse o que é, mas era performance cognitiva. Okay? Não interessa como é que avaliamos, também já é uma discussão técnica, mas é uma variável contínua, performance cognitiva, medida por uma escala, que é MOCA. Okay? Avaliamos isto em T0 e avaliamos em T final. Okay? E queríamos comparar entre T0 e T final os valores de performance cognitiva dos doentes. No meio disto, durante um ano, okay, nós implementamos uma intervenção que não estava disponível, portanto, que era a combinação de atividade física, treino cognitivo e modificação da dieta alimentar. Tá, ok. Então, o nosso estudo inicial, aquele que eu vos contei, que era muito giro e que nós queríamos fazer, era um estudo experimental, não é? Experimental. Mas, entretanto, por vicissitude de questões éticas, nós adaptamos e então construímos este aqui. E então, este estudo já é um exemplo daquilo que seria um estudo quase experimental. E porquê? Seria quase experimental porque eu aqui controlo a intervenção, não é? Ou seja, se não for eu, a intervenção não existe, porque nós já sabemos em Portugal isto não é feito de base regular, por isso eu controlo a exposição, ou de outra forma, se não fosse eu, a intervenção não era implementada, está, ótimo, mas ao contrário do anterior, não existe aleatorização, certo? Ou seja, eu não estou a aleatorizar os doentes para receberem alguma coisa ou receberem outra coisa. Simplesmente, eles são submetidos a X, ok? Portanto, não existe propriamente aleatorização. Pergunta. Ia-vos pedir para pensarem pelo menos em 3 problemas metodológicos que vão decorrer deste estudo. Pelo facto de eu ter reconvertido de um estudo experimental para um estudo quase experimental. Ok? 3 problemas. Ia-vos pedir 3 problemas, 30 segundos. Ora, vamos pensar nisso. Ok, vamos ouvir as vossas ideias e opiniões. Então, ainda não ouvimos aquela equipa ali mais do fundo, equipa das 2 colegas simpáticas. Então, ora, digam-me só como é que se chamam, que é para eu tentar memorizar o vosso nome. Rita e Inês. Rita e Inês, muito bem. Então, Rita e Inês, digam-me coisas. Problemas metodológicos deste estudo que nós estávamos a propor. Não há uma população para comparar o estudo. Ok, então não tínhamos controle. Ok, fixe, concordo convosco. Qual é que é o problema de não haver controle? Não conseguimos
conseguimos saber o quão eficaz é que é a intervenção. Eh, Ou não conseguimos medir também, não conseguimos ver já sabíamos que era eficaz pelos estudos que tínhamos, que sabíamos, mas também podemos ter diferenças na população que nós estudamos com as que estão nos outros estudos e não conseguimos ver o quão eficaz seria nesta... Vou lançar uma provocação, então. Mas se eu medir a performance cognitiva aqui e comparar com a performance cognitiva aqui e perceber que a performance cognitiva ficou pelo menos estável, ou seja, que não ficou pior, eu a priori não demonstraria que a minha intervenção está a produzir o resultado que eu quero. Não? Ok? Não temos. Então, as Joanas não concordam. Eu também não concordo, mas vamos ouvir as Joanas, então. Então, e porquê, Joana? Ora, conta-nos. Joana e Maria João, peço desculpa. Peço desculpa. Ok, também fico tímida, pá. Ok. Ou seja, nós podemos comparar é com a progressão que nós sabemos que é mais ou menos 1% ao ano de pessoas com déficit ligeiro que vêm desenvolver demência. Mas não sabemos até que ponto é que isso é representativo na nossa população, parece-me. Ok, top. Então, há aqui duas questões. A questão do controlo, era importante nós termos um controlo, concordo. Eu já vos vou perguntar, então, como é que nós punhamos um grupo de controlo que fosse ético, ok? Mas ainda não é essa a pergunta. Acho que este ponto também é importante e que toca na questão do controlo, que é, nós já sabemos que a performance cognitiva, ao longo da vida, no indivíduo normal, é qualquer coisa tipo assim, ok? Portanto, se isto for idade, okay? Isto for performance cognitiva, nós já sabemos que começamos aqui e pá, ser velho é uma inevitabilidade. Vamos perder performance, não é? Agora, o que nós sabemos também é que, eventualmente, por algum motivo, por exemplo, doença vascular, que é o mais frequente em Portugal, nós podemos ter um declínio cognitivo, que é mais acelerado do que aquilo que seria o padrão expectável. E, portanto, isso nós chamamos de déficit cognitivo ligeiro. A partir do momento em que o déficit cognitivo ligeiro é muito acentuado e há muita perda cognitiva, nós entramos numa fase em que a reserva cognitiva é muito baixa e então nós entramos em demência. Okay? Aquilo que a Joana estava a dizer é, ok, muito bem, nós se calhar devíamos era comparar aquilo que foi a variação obtida no nosso estudo ao longo de um ano, ou seja, imaginem que aqui deu, vou pôr aqui números arbitrários, ok, deu 10. Aqui foi 9, ok? Até houve uma redução. Mas será que esta redução foi maior do que aquela que seria expectável na população portuguesa para esta idade, em indivíduos que têm déficit cognitivo ligeiro? Se calhar não. Porquê? Porque nós já sabemos que os indivíduos com déficit cognitivo ligeiro estão a ter uma perda rápida ao longo do tempo. Portanto, aquilo que nós queremos garantir com esta intervenção é que, se calhar, nós não vamos conseguir recuperar função. Se calhar, das duas, uma, ou manter estável, tipo assim, que é o ideal, ou então, pelo menos, ter um decaimento que é menos rápido do que aquele que ocorreria se nós não implementássemos a intervenção. Foi demasiado coisa? Não? Ok, bom. Então, eu estou convosco, equipas. Portanto, Joana e, desculpa, Inês. Joana e Inês, portanto, ou seja, isto era importante, se calhar, nós termos ou um grupo de controle, ou, se na inexistência de um grupo de controle, que nós pudéssemos perceber qual é que é o decaimento desse grupo, pelo menos comparar isto com um valor de decaimento na população portuguesa. Vou-vos agora lançar vários problemas reais que isto aconteceu, portanto, eu não estou a inventar nada, tudo isto se passou, tá? Nós não temos valores de decaimento na população portuguesa, era fantástico, ok? Pronto, primeiro problema. Segundo problema, eu até queria um grupo de controlo, mas não sabia como é que havia de fazer. Há alguma ideia de como é que vocês montavam aqui um grupo de controlo? Há ali uma proposta? Podemos só dar aqui o micro ao colega simpático, que eu não sei onde é que está o micro, desculpem lá. Okay. Realizar um estudo longitudinal na população, um estudo de coorte, por exemplo, com déficit cognitivo ligeiro, mas sem introdução de nenhuma medida, para estudar o declínio esperado na população geral, um estudo paralelo com os mesmos, com endpoints semelhantes e com duração semelhante e com população de base semelhante, e usar isso como
entre aspas, um controle não oficial. Perfeito. Adoraria. Infelizmente, eu não estou na Harvard Medical School e não tenho dinheiro para fazer isso. Então, não tenho manpower, não tenho dinheiro, não dá. Por isso, vou ter que resolver à português, não é? Que é de outra forma. Isso era o ideal, não é? Que era responder à pergunta da Joana, que é qual é o decaimento normal do indivíduo com déficit cognitivo ligeiro em Portugal, ou no Porto, no limite, ok? Neste grupo etário. Fantástico, até dava outro paper, ok? Mas não tenho dinheiro para isso. Então, ou alguma outra ideia sobre isto? Estudos já publicados com populações de características semelhantes, mas acho que é que o índice cognitivo ligeiro na população de Évora, por exemplo, onde suponhamos que existe já o índice de demência, não é? E tentar comparar com a do Porto. Ok, esta seria uma aproximação, que é ir buscar o paper que tivesse a velocidade de caimento, o que utilizou um cálculo de uma população que fosse o mais perto possível desta. Idealmente em Portugal, se não foi em Portugal, sei lá, em Espanha, ou um país homólogo. Era uma opção, foi algo que nós fizemos, ok? Portanto, foi um caminho. Mas a Maria João quer contribuir. Então vamos ouvir a Maria João. Uhum. Se calhar mais económico, mas não tão fiável, seria se calhar pegar num grupo de população com déficit ligeiro cognitivo e dividi-los por faixas etárias, se calhar. Depois podíamos, com a MOCA, avaliar o grau e tentar perceber se há ali tentar ver, por exemplo, com 60 anos tem X, com 65 a média foi tal, e tentar traçar um gráfico por aí, não? Só que aí teríamos sempre a avaliação num time point, ou seja, nunca tínhamos a avaliação ao longo do tempo, não é? Porque nós sabemos que o decaimento vai ser muito diferente de acordo com o rendimento, a escolaridade e a idade. E o ponto de partida, portanto, 4 fatores. Por isso era relativamente difícil. Eu vou-vos dar uma outra proposta que nós operacionalizamos. Assumir a MOCA numa população. Diz, desculpa. Pegamos numa população que já tem demência, vinhamos os registros para trás, fazíamos um estudo retrospectivo aplicando a MOCA. Não sei se isso dá para fazer ou não. Podemos fazer, está interessante. Esta não foi uma possibilidade que pusemos, mas está interessante. Ou seja, na prática, já termos um conjunto de indivíduos que já avaliamos em algum time point prévio, e, portanto, utilizarmos os registros prévios, e agora só teríamos, para fazer o estudo proposto, acorde proposta, fazermos uma avaliação, num segundo momento, agora, para ver a performance cognitiva. Ok, minimiza o impacto da proposta. Concordo, está interessante. Okay? É algo que ainda podemos rentabilizar, ok? Boa. Isto uma pessoa também vem aqui para aprender. Então, a ideia está gira. Compro. Vou-vos dizer aquilo que fizemos. Que também convenceu a Comissão de Ética. Então, fizemos uma coisa que foi, basicamente, nós dissemos, há 100 doentes que são elegíveis e que vão receber a nossa intervenção. Vão todos receber a intervenção. Só que eu vou dividir estes 100 doentes em 2 grupos. 50 mais 50. Estes 50 que estão aqui vão começar na linha do tempo, hoje, ok? A receber. E estes que estão aqui vão começar a receber a nossa intervenção em hoje mais um ano. Durante este período, eles são controle. Ok? Eu percebo que ainda assim possa ser discutível se isto é ético ou não, porque durante este período, efetivamente, nós estamos a privar as pessoas da intervenção. No entanto, colheu. Ok? Portanto, isto às vezes é preciso ser relativamente criativo na proposta. Isto para vos mostrar que há problemas e há problemas que são reais. Portanto, o mundo dos livros isto é bonito. Não é? Depois há as coisas que acontecem na vida real. Pronto, então nós temos que adaptar aquilo que é bonito dos livros. Ou seja, eu tinha um estudo experimental que gostava muito de fazer e não consegui. E então tive que passar para um estudo quase experimental. Okay?
Neste caso, o estudo continua a ser quase experimental porque ele ganhou um grupo de controlo, que é este período de tempo que está aqui, só que não existe aleatorização dos doentes. Ou seja, alguns disponibilizaram-se a começar logo, outros disponibilizaram-se a começar daqui a um ano. E eles aceitaram isso, só que eles disseram, ok, eu quero começar agora ou eu quero começar daqui a um ano. Portanto, eles puderam escolher. Portanto, não houve aleatorização dos participantes. Portanto, eles não foram aleatorizados entre um grupo e outro grupo. Okay? Portanto, o estudo quase experimental não precisa de ter ausência de controle. Portanto, o quase experimental pode ser com controlo ou sem controle. Portanto, mostrei-vos o mesmo estudo desenhado sob um formato quase experimental, só que aqui sem controlo e aqui com controle. Eu tinha-vos pedido 3 problemas. Vocês ajudaram-me com um, que era a ausência de controle. Ora, mais problemas que este estudo teria. Ora, mais ideias. Ok, nós teríamos aqui eventualmente problemas de perdas de follow-up porque eles são idosos. Isto aconteceu, portanto nós de um grupo de 50, nós chegamos ao fim com 36, ok? 4 morreram, os outros tiveram uma prótese que partiu, uma anca que partiu, um joelho que partiu, ok? Vai acontecer, ok? Por isso, perdas de follow-up que não foram menores, antes pelo contrário, foram bastante más. Mais ideias de problemas que nós temos pela frente. Ok, ou seja, podia haver aqui problemas de aceitabilidade da intervenção, ou seja, se verdadeiramente o utente incorpora isto no seu estilo de vida normal. Nós tomamos algumas medidas preventivas disto, ou seja, por exemplo, os workshops de culinária, aquilo que estamos a discutir é, ele pode fazer workshop, mas depois isso não quer dizer que se verta nos seus hábitos, não é? Portanto, mudar hábitos e estilos de vida é a coisa mais difícil que há de fazer. Então, aquilo que nós fizemos foi, todas as semanas nós ensinávamos uma receita, mas depois o utente tinha que enviar 2 fotos de 2 receitas feitas em casa que fossem variações daquilo que aprendeu. Por outro lado, nós também tínhamos um enfermeiro, que era tipo o chefe de equipa, e cada turma tinha um chefe de equipa, que ligava aos utentes diariamente a perguntar, então, Dona Rosa, já fez a receita, não sei o quê, como é que é? Então, vamos lá fazer a receita. Okay? Portanto, isto para tentar garantir que os utentes incorporavam as receitas no seu dia-a-dia. Sobre a questão do exercício, de os utentes poderem não alcançar um patamar de esforço que fosse suficiente para modificar os determinantes vasculares. Aquilo que nós fizemos foi, na prática, todas as sessões tinham uma avaliação no final, que era uma escala, que é a escala de Borg modificada, em que na prática é olhar para uns bonequinhos que estão em esforço nenhum, médio, muito alto ou extremamente alto, e o utente dizia, ok, eu estou aqui, neste sítio. E então, se o utente reportava que estava num esforço demasiado alto, na sessão seguinte, a intensidade que era dada aos exercícios para aquele doente em concreto era reduzida. Se era muito baixa, então para aquele utente em concreto era aumentada. Okay? Além disso, nós temos normalmente exercícios 1 com 1, ou seja, sei lá, bola. Eu tenho que passar aqui à Joana a bola, não é? Então, se eu puser um craque à minha frente e eu também for um craque, isto dá para aumentar a intensidade, não é? Se eu puser agora, eu que não sou craque nenhum e jogo com a Joana, acho que está desequilibrado. Portanto, as duplas nos exercícios também iam sendo modificadas, até porque há alguns que vão progredir positivamente, outros que não vão progredir grande coisa. Okay? Portanto, algumas estratégias para tentar garantir que esses aspectos eram minimizados. Aqui uma pergunta. Vocês pensaram se, e agora sobre o controle outra vez, eu vou buscar outra vez a questão do controle, vocês pensaram aqui no problema de intervenções que pudessem concorrer com a nossa intervenção, ou não? Imaginem que eu só avaliava o outcome em baseline, o outcome no final e aqui no meio eu estava a implementar a minha intervenção. Mas o resultado que eu obtenho no final não podia ser explicado ou justificado
por uma outra intervenção, sei lá, que o Presidente da Câmara agora decidiu fazer. Sei lá, pôr o pessoal a dançar rancho junto à igreja. Não é? Podia, não é? Portanto, estas intervenções concorrenciais reforçam a importância de nós termos um grupo de controlo. Porque depois o efeito que eu verifico no final pode não se dever à minha intervenção, pode não se dever somente ao decaimento que é expectável acontecer ao longo da idade, mas pode-se dever até a um terceiro aspecto, que é intervenções que estejam a existir na comunidade e que até funcionam melhor que a minha. Okay? Portanto, isto pode também chamar a atenção de outro dos grandes pitfalls dos estudos quase experimentais, que é este. Okay? Malta, perguntas, dúvidas, questões sobre isto, sobre este caso? Okay? Se tiverem curiosidade, este projeto chama-se MIND, Multiple Interventions to Achieve No Cognitive Decline. Okay? Portanto, se eventualmente tiverem curiosidade, isto agora cresceu um bocado. Agora isto é um projeto com 1000 pessoas e que agora mudou de cidade, agora está em Matosinhos, tá bem? Porque entretanto o dinheiro acabou, mas continua a funcionar e com mais ímpeto. Por isso, se tiverem curiosidade, com todo o gosto, depois mostramos o projeto a funcionar. Então, já vimos estudos experimentais, estudos quase experimentais, faltam-nos os observacionais. Eu nos observacionais não vou detalhar isto até à náusea, senão nós não saímos daqui. Então, os estudos observacionais são, grosso modo, aqueles que vocês me disseram, portanto, logo no início, e está tudo ok. Disseram todos, praticamente, todos os que são relevantes. Cohortes, caso controle, transversais, caso clínico, está tudo dentro deste último grupo, que são os observacionais. Ou seja, os observacionais são aqueles em que o investigador, como o nome diz, só observa, ou seja, só vê o que é que se está a passar. Portanto, não existe aleatorização, não existe controlo da intervenção pelo investigador. Okay? Portanto, estes são os que mais frequentemente nós acabamos por fazer, porque são mais rápidos, mais fáceis, mais baratos, por aí fora. Okay? Esta pirâmide, eventualmente, vocês já a viram, e isto pode chamar a atenção sobre aquilo que nós queremos publicar. Ou seja, se nós estivermos a pensar se estivermos a pensar num Randomized Control Trial, isto está na pirâmide, no topo de qualidade da evidência. Se estivermos a falar de um Non-Randomized Clinical Trial, é um quase experimental. Está aqui no meio e depois vêm os observacionais, aqui em baixo. Okay? Portanto, a priori, mais difícil de fazer, maior qualidade de evidência, mais fácil de fazer, menos qualidade de evidência, a priori mais barato. Não obrigatoriamente, mas do ponto de vista teórico, será assim. Então, mais coisas. Um dos aspectos importantes quando nós vamos pensar em fazer um estudo de investigação é isto, é a pergunta, e depois da pergunta é o desenho, ou seja, como é que nós fazemos a pergunta, como é que nós fazemos o desenho do estudo de investigação. Depois vem uma etapa a seguir, que é, como é que eu analiso e processo os dados e descrevo aquilo que observei. Okay? Então, eu daria aqui, se calhar, 2 notas sobre como fazer uma análise de dados em geral e como apresentar ao leitor aquilo que eu posso ter pela frente. Obviamente que isto vai ser uma coisa hiper sumária, ok? Então, quando eu quero analisar dados, eu normalmente vou pensar qual é a minha pergunta de investigação, voltamos sempre ao mesmo, qual é que é o teste estatístico que eu preciso, 3, como é que eu executo esse teste estatístico, 4, como é que eu interpreto, 5, como é que comunico com alto impacto e ganho um prémio. É isto, ok? Portanto, às vezes não interessa só fazer, também tem que ser comunicar com alto impacto e com qualidade, por isso convém. Então, para analisar dados, normalmente nós fazemos isto sempre em 3 etapas. Sempre. E não interessa se é o artigo para o New England ou se é o artigo para a Ata Médica Portuguesa, não interessa, ok? Portanto, isto vai ter sempre 3 etapas e são sempre as 3. Então, vamos arranjar só aqui um marcador que escreva agora. A faculdade está a poupar nos marcadores. Então, 1 é aquilo que se chama análise descritiva, que nós já vamos ver o que é isto. Que é o que é que eu faço com uma variável. Uma variável de cada vez. Uma variável.
Passo 2. O que é que eu faço com duas variáveis ao mesmo tempo? Análise bivariada. Aqui, normalmente, eu já estou a responder a perguntas de investigação. Okay? Depois, terceiro passo, que não é obrigatório, e eu até ponho aqui o picotado, okay? E isto tem que ser por esta ordem. Este terceiro não é obrigatório, mas é análise multivariada. Ou seja, o que é que eu faço com maior ou igual a 3 variáveis? Okay? Tá, é isto. Agora vocês vão dizer, pronto, está bem. E então o que é que isto acrescenta para a minha felicidade? Muito bem, vamos a isso. Então vamos à análise descritiva, que vocês já são uns craques. Eu vou-vos pedir só colaboração para sistematizarmos isto e depois vamos ver como é que se faz medical writing associado a fazer análise descritiva. Okay? Então, vamos pensar numa variável qualquer, por exemplo, falamos em performance cognitiva há bocado, variável contínua. Okay? Vamos pensar nessa. Imaginem que vocês querem descrever perante uma audiência tipo esta, neste estudo, do estudo MIND, que vocês chegam ao Congresso da Sociedade Portuguesa de Neurologia, patrocinador do estudo, e diz, muito bem, vamos cá descrever a performance cognitiva à audiência. Como é que vocês apresentavam isto? O que é que vocês apresentavam sobre a performance cognitiva? Ora, digam lá. Ok, mediana, possibilidade. Ok, mais. A MOVA. Eu vou escrever, mas proporcional à relevância habitual, ok? Pronto, está certo, mas normalmente ninguém publica nada com a MOVA, ok? Média, ok, boa. Mais. Desvio padrão, boa. Mais. Perfeito, super fixe, mais alto. Top, excelente. Joana, estou... Mais. Só faltam duas coisas simples. Menor valor possível, máximo valor possível. Okay? Tipo mínimo e máximo. Okay? Bom. Toda a gente ouviu falar da amplitude interquartílica ou não? Mais ou menos. Não. Malta, como é que se chama este gráfico? O segundo gráfico mais utilizado na literatura, então como é que se chama? Box plot. Boa. Box plot ou caixa de bigodes em português. Boa. Então, neste gráfico, o que é esta linha que está aqui? Mínimo. Boa. Esta linha, então, vai ser o máximo. Não é? O que é esta linha? Ok, primeiro quartil, ou seja, significa daqui para baixo estão 25% das observações. Tá, boa. Esta linha? Mediana. Ok, boa. Segundo quartil... mediana, ou seja, daqui para baixo estão 50% das observações. Atenção que isto é sempre a mediana, nunca a média, ok? Esta linha, então, será terceiro quartil, não é? Ou seja, daqui para baixo estão 75% das observações. Porquê é que isto é importante? Para perceber o que é a amplitude interquartílica. Ou seja, o que é a amplitude interquartílica? É a distância que vai entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Portanto, isto é a amplitude interquartílica. Ok? E agora vocês dizem, giríssimo, Firmino. Mas então para que é que isto serve? O que é que isto me diz? O que é que me diz a amplitude interquartílica? Vocês estão a ler um paper giríssimo. Da mediana, juntamente com variáveis como o desvio padrão e outros, mas dando-nos essa ideia da distribuição dos valores. Pessoal, vocês tiveram uma formação em estatística que eu estou rendido, ok? É isto mesmo, tá? Então, na prática, dá-nos uma medida da dispersão dos valores, ou seja, da variabilidade das observações. E é prima esta medida do desvio padrão, ou seja, que também nos dá uma medida da variabilidade ou da dispersão das observações. É isso mesmo. Ou seja, quanto maior for a medida, maior a variabilidade das observações. É isso mesmo. Top. Por isso, grosso modo,
estas medidas que vocês mostraram, há aqui duas que avaliam a variabilidade das observações. Como desculpa que eu já não me lembro do teu nome. O Gustavo. O Gustavo estava a dizer, e bem, a amplitude interquartílica e o desvio padrão são medidas de variabilidade ou de dispersão das observações. Okay? Pergunta só assim muito simples, que é até daquelas que se faz nos congressos assim muito irritantes de quem não sabe perguntar mais nada. Mas então, quando é que eu vou apresentar a média ou quando é que eu apresento mediana? Quando é que eu apresento desvio padrão ou amplitude interquartílica? Top. Temos que testar se a distribuição é normal ou não. Ou seja, eu não vos vou amassar muito com isto, mas vamos só passar para o slide a seguir. Não. Não está fácil. Para aqui. Isso. Bom. Pronto, este gráfico dá-vos náusea, não é? Eu percebo. Pronto, mas é normal. Mas, na prática, se eu tenho uma variável contínua, imaginem que eu tenho uma variável contínua. Imaginem que eu fiz um gráfico com os valores de performance cognitiva do Mind e fiz aquele gráfico que está à vossa esquerda, que se chama... Como é que se chama aquele gráfico? Um histograma, boa, porque as barras estão todas juntas, não é? Não tem espaço entre as barras, senão era um gráfico de barras. Imaginem que eu fiz este gráfico e agora, em vez de estar aqui a dados, estava a performance cognitiva. Vamos supor que os valores até faziam sentido. Aquilo que eu quero saber, normalmente, quando estou a avaliar a distribuição normal, é que quero fazer um gráficozinho destes, todo bonito, e comparar com um gráfico perfeito da distribuição normal, que o vosso professor de estatística vos deve ter mostrado que é tipo este, ok? E então isto é mais ou menos em forma de sino, simétrica em torno da linha central, coisas perfeitas, não é? Então, agora, a pergunta é, neste caso, nós temos distribuição normal desta variável ou não? O que é que vos parece? 30 segundos com o colega de lado, ora vamos lá. Ok. Equipa, então, eu fiquei um bocado assustado agora quando olhei para as horas. Então, a que horas? Temos distribuição normal, sim ou não? Quem é que acha que sim? Quem é que acha que não? Ok. A maioria dos que votou, que foram 4, acha que não. Então, porquê é que acham que não? Ora, digam. Ideias. Se é muito... não estão com muita vontade. Então, grosso modo, a linha azul seria uma distribuição normal perfeita de livro. Isto tem aqui um ligeiro desvio à esquerda, mas lá está, é ligeiro. Ok? Portanto, aqui até seria uma situação em que poderíamos considerar distribuição normal. Claro que existem outras formas, que eu não vou falar, mas que poderiam avaliar isto de uma forma mais quantitativa e mais rigorosa. Mas esta seria uma das situações em que tínhamos distribuição normal. Nestas situações em que há uma distribuição normal, o que é que eu apresento ao leitor? Média ou mediana, equipa? Média. Ok, portanto, eu vou apresentar nestas situações média e apresento desvio padrão ou amplitude interquartílica. Desvio padrão. Ok, portanto, estas situações a verde são aquelas que eu uso quando há distribuição normal. Okay? Se eu, por acaso, não tiver distribuição normal, aquilo que eu vou apresentar normalmente ao leitor vai ser mediana. Desculpem, isto diz média. Desculpem, tá. Média, mediana. Okay. Portanto, média e desvio padrão, se há distribuição normal. Mediana e amplitude interquartílica, se não há, portanto, sem distribuição normal. Ok, tá, perfeito. Okay. Mínimo e máximo, posso apresentar sempre. Quantos minutos é que ainda temos? 10, 15 no máximo. 10, 15 minutos. Temos perguntas de casa ou não? Não, ainda não. Ok, pronto. Então, vamos progredir. Então, vamos ver como é que eu agora comunico com impacto estas coisas todas
a um leitor. E então trouxe o New England, que é para isto ser mais ou menos consensual. Okay? Então, como é que eu agora fazia um paper com esta informação? Então, reparem aqui, lá em cima, idade, medida em anos, é interessante apresentar como é que estou a mensurar a variável, okay? Portanto, idade, medida em anos, 51 mais ou menos 8. À esquerda do mais ou menos está sempre uma média, à direita do mais ou menos está sempre um desvio padrão. Então, apresentei uma média e um desvio padrão. Então, o que é que eu já sei sobre esta variável também? Tem distribuição normal. Tá, perfeito, ok? Portanto, está aqui um exemplo de como apresentar uma variável contínua que tem distribuição normal, num paper, okay? Numa tabela, que é grosso modo aquilo que nós queremos fazer. Triglicerídeos. Então, triglicerídeos, era interessante ter aqui as unidades de medida, não tem, pronto, mas vivemos bem sem isso. Mediana, 90, amplitude interquartílica. Verdadeiramente, aqui não é amplitude interquartílica, aqui verdadeiramente está a ser primeiro quartil e terceiro quartil, ou seja, 63 é o primeiro quartil, 135 é o terceiro quartil. A amplitude seria 135 menos 63. Ainda assim a gente percebe. Portanto, está aqui um exemplo de como apresentar uma variável contínua com distribuição normal e uma contínua sem distribuição normal. Okay? Normalmente, quando nós fazemos análise descritiva, o primeiro passo da análise de dados, nós queremos sempre montar isto numa tabela. E esta tabela, que vai conter a informação da análise descritiva, vai ser aquilo que nós normalmente chamamos informalmente a tabela 1. Significa que é a primeira tabela que vai aparecer no paper. Okay? Além de, nós informalmente, entre a malta que faz análise de dados, até dizemos faz meia tabela 1, que é, já sabemos, é a análise descritiva. Isto também significa que quando eu estou no congresso e passo dos métodos para os resultados, a primeira coisa que eu quero ver é o quê? É a tabela número 1. É a primeira coisa que eu faço. Porquê? Porque é o primeiro passo de qualquer análise de dados, que é a análise descritiva. Okay? Tal como no póster, eu também quero, logo no início, na secção de resultados, ver uma tabela 1, que é com análise descritiva. Okay? Nós vimos o que é que apresentávamos ao leitor na análise descritiva para variáveis contínuas. E se for uma categórica, tipo, o indivíduo tem hipertensão ou não tem hipertensão, o que é que eu quero apresentar ao leitor? Frequências absolutas, frequências relativas, ok? Vamos ver como é que isto se apresenta aqui numa tabela, na nossa tabela número 1. Então, uma das opções, que é aquela que o New England adora, ok? É dizer male sex e depois apresento o número, frequências absolutas, e percentagem do total, portanto, frequências relativas. Portanto, há 110 homens, representa 54,2% do total. Esta é uma das formas, só que eu depois, se quiser saber quantas mulheres é que há, tenho que fazer as continhas, não é? Para tirar daqui as mulheres. A opção alternativa que é mais frequente nos congressos, nos pósteres e também nas outras revistas que não o New England, sei lá, o BMJ, o Lancet. A opção alternativa seria fazer qualquer coisa como sexo, apresentar N percentagem, linha de baixo, male, female. Quase. 110, 54,2. E aqui punha X mulheres, X% do total. Ok? Diferença. Esta está a ocupar 3 linhas, aquela está a ocupar uma linha. Pode ser estratégico, sei lá, no congresso eu tenho muita informação, não quero que fique maçudo, posso optar por aquela para ocupar menos espaço. Se tenho mais espaço, estou confortável, esta lê-se melhor, é mais intuitiva. Não sei se já repararam, mas há aqui uma coisa engraçada, e vocês conseguem ver até melhor que eu, que são umas linhas que estão postas ali. Reparem que às vezes o júri não fica aqui à frente, não é? Às vezes o júri também gosta do coffee break e fica lá atrás. E então, isto já me aconteceu várias vezes, e então o que é que acontece? Quando o júri está lá atrás e a projeção até é mais pequena do que esta, não se vê nada se vocês tiverem aquela tabela que está cheia de linhas, não é? E então reparem o que é que aconteceu aqui. Há umas linhinhas cor de laranja, muito tenues, que estão aqui em baixo, não é? E isto é fantástico, porque o júri, quando está lá atrás, também gosta de conseguir facilmente acompanhar a informação assim, ok? E não se perder. Então, estas linhinhas não são só decorativas, também são funcionais, ok? Portanto, esta é uma boa estratégia para garantir legibilidade da informação.
Outro aspecto que dá também um toque profissional é não existirem desvios nesta informação. Reparem o que é que aconteceu aqui. Todos estes números estão perfeitamente alinhados pelo número à direita. O 0 está alinhado com o 5, está alinhado com o 6. Os parênteses estão perfeitamente alinhados. Isto é um aspecto profissional. Isto pode parecer que é só uma coluna, mas não é, são duas. Okay? Portanto, na prática, se vocês pensarem nisto numa folha Excel, okay, que era aquilo que eu, se calhar, recomendaria para vocês construírem estas tabelas número 1. Eu já sei que estou atrás aqui desta coisa de papel, mas... Reparem, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que nós, para aparentemente produzirmos aquilo que parece uma coluna, okay, estamos na prática a ter duas colunas. Uma em que os números as frequências absolutas estão alinhadas à direita e as frequências relativas dentro de parênteses alinhadas à esquerda. Mas quando olhamos parece só uma coluna e está perfeito, está totalmente alinhado. É bonito, é agradável. Não há aquele Z de zorro em que há um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, não é? Depois, quando querem apresentar simultaneamente com variáveis contínuas, fazem unir células lá em cima, unir células aqui, e então isto fica tudo alinhadinho, o mais ou menos pela zona branca. Está top, ok? Portanto, isto é uma coisa fácil, simples, mas que, pronto, convém perder algum tempo para isto ter um aspecto super profissional. Tá? Portanto, isto, grosso modo, é aquilo que eu diria que é importante para nós produzirmos uma tabela 1 fantástica, com bom aspecto, que vende, que ganha prémios. Tá? Portanto, acho que é fixe. Perguntas, dúvidas e coisas em geral? Ok. Quantos minutos temos? 10 no máximo. 10 no máximo. Então, vou-vos mostrar só um slide para fechar. Então, mostro-vos este slide. Este slide ficará convosco depois, se quiserem. Eu depois posso enviar para a organização. Pronto. Obviamente que isto era impossível nós falarmos de tudo o que é estatística e de como é que isto se reporta a um leitor. Isso seria impossível. Mas nós já percebemos que existem várias fases da análise de dados. Vocês dominam já fortíssimo a análise descritiva. Temos depois um segundo momento que é a análise bivariada, que é o que é que eu faço com duas variáveis, de forma a responder às minhas perguntas de investigação. Eu deixo-vos, se calhar, aquilo que foi, acho eu, o melhor exercício de decantação da estatística numa só folha até agora. Okay? Então, quando nós temos a necessidade de aplicar testes estatísticos, o problema não é onde é que eu clico no software, como é que eu analiso o output. Normalmente o problema começa com qual é o teste que eu preciso. Okay? Até porque depois os livros de estatística têm sempre aquele problema que começam no índice remissivo com o QI quadrado, o teste T, a correlação. E depois, eu já estive muitas vezes nessa cadeira, e a minha pergunta era, mas como é que eu sei se é o capítulo 17 ou o 10 que me responde à minha pergunta? Como é que eu agora sei se vou ler o capítulo 10 ou o capítulo 3? Não sei. Ok? Pronto, então esta folha responde àquilo que não vem nos livros, que é como é que eu escolho. Então, grosso modo, isto é bastante simples. Há variáveis contínuas, que eu representei aqui por réguas, e há variáveis que são categóricas, que eu representei por estes diagramas de Venn, que por acaso também são os símbolos do SPSS, ok? Então, grosso modo, quando eu tenho duas variáveis contínuas, eu normalmente preciso de um teste que é de correlação. Okay? Sei lá, exemplo. Tivemos um paper que fizemos que era, foi para o Governo Regional dos Açores, em que nós queríamos testar em idade pediátrica se existia uma correlação entre o perímetro de braço dos miúdos e o perímetro abdominal dos miúdos. Pronto, e então nós medimos o perímetro abdominal, o perímetro de braço, e então testamos uma correlação. Duas variáveis contínuas, está feito. Okay? Exemplo. Tenho uma variável contínua e tenho uma categórica. Ok. Preciso de um teste de comparação de grupos. Como é que isto ficaria em termos de exemplo? Doentes submetidos à amigdalectomia total. Há dois grupos, intervenção e controlo, ropivacaína e standard of care.
há uma variável contínua, há uma variável categórica que é o grupo, ou seja, estar na intervenção ou estar no controle, uma variável categórica. E tínhamos um outcome que era a percepção da dor medida numa régua que podia ir de 0 a 100 pontos. Portanto, variável contínua. Então, eu tinha uma variável contínua, que era a percepção da dor, que queria comparar entre grupos, que eram gerados por uma variável categórica. Por isso, tinha uma contínua, percepção da dor, uma categórica, e então precisava de um teste de comparação de grupos. Claro que há vários testes de comparação de grupos, depois eu posso-vos mostrar rapidamente como é que nós escolhemos. Terceira opção é eu ter duas variáveis categóricas. Então, se tenho duas variáveis categóricas, pode ser, sei lá, tenho o sexo e tenho uma variável que é o indivíduo tem ou não tem doença de Crohn. Okay? Portanto, é homem, é mulher, versus outra variável, tem doença de Crohn ou não tem doença de Crohn. Tenho duas variáveis categóricas, tchará, é um teste de π quadrado. Está feito. Okay? Portanto, isto não é rocket science, não é. Isto é até bastante básico, ok? Só é preciso é ter um organizador de ideias, eu depois partilho isto convosco. Se estiverem na situação do meio, que é do teste de comparação de grupos, está aqui como é que vocês decantam a vossa resposta, porque há vários testes de comparação de grupos. Não, olhem aqui. Tenho uma variável contínua que quero comparar entre grupos? Tenho, sim senhor. É a minha autoperceção da dor que eu quero comparar entre a intervenção e o controle. Top. Pergunta a seguir. A minha variável contínua segue uma distribuição normal? Sim ou não? Se seguir, vou ter que escolher um destes testes. Se não seguir, vou ter que escolher um destes testes. Está ok. Pergunta a seguir. Quantos grupos é que eu quero comparar? Equipa, quantos grupos é que eu quero comparar aqui? 2. Perfeito. Preciso. Imaginem que tem distribuição normal a variável, então preciso de um tested student. Okay? Por acaso, até há dois tipos de tested student. Neste caso, os doentes que estão em cada um dos grupos são diferentes. Há uns que vão receber ROP e vacaína, há outros que vão receber standard of care. Então, na prática, os doentes são diferentes. Há uns que estão num grupo, há outros que estão no outro grupo. Então, nesse caso, teste T independente. Okay? Portanto, na prática, reparem que fazer estatística não é uma coisa estratosférica, só é preciso ser um bocado organizado e consultar um algoritmo. Se eu vos disser que vocês precisam de um teste independente, vocês fazem isto em 10 segundos. Vão ao YouTube, o melhor chinês do mundo explica como é que isto se faz, tá? Portanto, melhor que eu, seguramente. Portanto, às vezes a ciência não está em saber o livro de estatística de cor, está em saber quais é que são os capítulos certos, ok? Eu depois mando-vos isto se vocês quiserem, está bem? Não sei, perguntas finais e considerações finais ou coisas que vocês quisessem levantar, não sei. Ok. Dizer-vos que eu tenho um pacto com os meus alunos todos, que é, eu não desapareço e normalmente estas coisas são para criar pontes e começar a trabalhar em conjunto. Por isso, como eu não desapareço, fica o meu compromisso que está aqui o meu e-mail, ok? Desculpem que tenho acento no U, não devia ter. E eu respondo a perguntas, eu ajudo, eu participo em coisas, tá? Portanto, todos os trabalhos de investigação que eu estou a fazer neste momento são coisas que não são da minha iniciativa, são da iniciativa de alunos meus. E, portanto, eu também me junto a equipas e fazemos trabalhos em conjunto. Portanto, com todo o gosto, me juntarei a qualquer coisa que vocês queiram ou gostem de fazer. E, por isso, dizer-vos não um adeus, mas um até já, espero eu. Está bem? Muito obrigado. Pronto, obrigada, Dr. Firmino. Como não temos questões de casa, se ninguém tiver nenhuma questão, se tiverem podem colocar, está bem?